Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teafada. É um grande prazer estar aqui. Hoje a série Aprenda em 5 Minutos, Regência Verbal, 4 questões para você entender o padrão da banca. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Questão de número 1. Ano 2001, Prefeitura. O verbo perdoar está com regência errada na frase. Então ele quer saber qual é que está incorreta. Lembrando que nós vimos o verbo perdoar, ele tem duas principais regências importantes para a nossa prova. A primeira, quando é perdoar algo, ele será verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição. Já quando for para perdoar alguém, ele será verbo transitivo indireto, exigindo preposição. Não entendi, vamos ver nas frases. Nas orações, melhor dizendo. Devemos perdoar a nossos ofensores, ou seja, alguém. E aqui já tem a preposição a, indicando que é o verbo transitivo indireto, porque ele está perdoando alguém, a nossos ofensores. Por que não tem crase? A no singular, nome posposto no plural, crase nem a pau. Então essa está correta, não é o nosso gabarito. Seria bom que perdoassem as nossas dívidas com crase. Essa aqui está correta? Não. Seria as nossas dívidas sem crase, porque aqui está perdoando algo, as dívidas. Portanto, é verbo transitivo direto. Só aceitaria aqui o artigo, perdoassem as nossas dívidas sem crase. Quando ele colocou a crase, ele indicou que tinha preposição e está errado. Porque quando perdoamos algo, não há crase, é um verbo transitivo direto. Letra C, perdoai-lhes os pecados, correto. Pecados é algo, então não leva a crase. D, perdoei os erros, correto. Perdoou algo, sem preposição. É difícil perdoar aos pecadores, perfeito. Muita gente marcou essa alternativa porque pareceu estranho, mas está correto. Quando você perdoa alguém, esse verbo se torna transitivo indireto e exige a preposição a. Portanto, é difícil perdoar aos pecadores, correto. Gabarito da questão, letra B, está errado. Segunda questão, ano 2021. O cachorro está latindo, não sei se dá para vocês ouvirem, mas vamos continuar. No trecho, depois saia do labirinto, a agência verbal está correta, pois o verbo sair pede a preposição de nesse contexto. Com relação ao verbo assistir, no sentido de ver, observar, marca a opção correta quanto à regência verbal, de acordo com a norma culta. Então ele quer saber a regência correta do verbo assistir. Letra A. Eles assistiram o jogo em casa. Errado. Eu falei na aula, quem assiste, assistir no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. Portanto, ele exige a preposição a. Aqui está errado, porque o correto seria assistir ao jogo, gabarito, letra B. Eles assistiram ao jogo em casa, portanto, correto. Coloquei essa questão só para revisar, para vocês observarem que cai. E muita gente erra no dia a dia. Letra C. Eles assistiram à discussão dos vizinhos. E por que aqui está errado? Porque faltou a crase. Deveria ter a crase sinalizando a preposição a, mas o artigo a. Eles assistiram o nascimento, errado seria ao nascimento. E eles assistiram o programa, errado seria ao programa. Portanto, gabarito, letra B, assistiram ao jogo. Questão de número 3, excelente questão. Ao construir o texto 3, o autor cometeu um erro de: o mundo precisa de mais amor ao próximo e esquecer um pouco do ódio. O mundo precisa de mais amor ao próximo e esquecer um pouco do ódio. Qual é o erro aqui? Você que assistiu a aula teórica, qual é o erro? O erro está em usar essa preposição aqui com o verbo esquecer. Eu falei a vocês que esquecer e lembrar mudam a preposição se for pronominal ou não. Esquecer e lembrar são verbos transitivos diretos, não pedem preposição. Exemplo, deixa eu ver se eu estou atrapalhando aqui, não. Esqueci a chave. Observe que aqui é o mesmo exemplo. E esquecer um pouco o ódio seria o correto, porque ele apenas esqueceu. É diferente, vou até trocar a cor, quando você se esquece de algo. Esquecer-se. Aí aqui ele se tornará um verbo transitivo indireto. Exemplo, não se esqueça de me avisar. Seria um exemplo. Esse dia aqui só está aqui por causa desse pronome ser, o que não é o caso da questão. E esquecer um pouco do ódio. Pode passar despercebido e o examinador sabe disso. Por isso ele colocou aqui, isso é um erro de regência verbal.
Gabarito letra A. Porque o correto seria esquecer o ódio, certo? E não do ódio. Excelente questão para revisar. Última questão do dia. Assinale a opção na qual a regência não foi utilizada de acordo com a modalidade padrão. Excelente questão para revisarmos. Passei um pouco dos 5 minutos, mas nada que te atrapalhe. Letra A. Eu com certeza queria ter errado mais e ter assistido mais ao Sol Nascer. Perfeito. Quem assiste a alguma coisa está correto. Ele quer a opção incorreta. Letra B. Eu preferia ter me arriscado mais do que baixaria ter essa dor profunda no coração. Errado, gabarito letra B. Eu não falei na aula teórica, então vou falar aqui. Quem prefere isso a aquilo. Isso a aquilo. Essa é a forma correta, Ramon. Eu nunca vi ninguém falar isso. Pois é, você só vai ver na hora da prova. Prefiro leite a Nescau. Da mesma forma, você não prefere mais. Quando você prefere, você já mostra sua preferência, não precisa usar mais. Então é errado falar que você prefere ter se arriscado mais do que ter essa dor profunda. Enfim, não existe preferir com esse do que está errado. A resposta correta é preferir isso ou aquilo. Prefiro leite a Nescau e assim por diante. Fica diferente, fica muito estranho e ninguém utiliza. Por isso que eu trouxe para você aprender. Letra C. Eu deveria ter desobedecido mais as regras e ter descomplicado mais a minha vida. Corretíssimo. Quem desobedece ou obedece, obedece a alguma coisa. Nesse caso, ele colocou a crase aqui para você perceber. A de crase e A de artigo. Está craseada, está correta. Da mesma forma, obedeça ao seu pai. Porque quem obedece ou desobedece, desobedece ou obedece a alguém. O acaso vai me perdoar e eu vou me esquecer de todas as minhas tristezas. Perfeito, acabei de falar. Quando você usa o verbo esquecer com o pronome se ou me, por exemplo, ele é um verbo transitivo indireto e exige preposição. Excelente questão para revisar. Letra E. O acaso ensinará as crianças a se portarem menos com os pequenos problemas. Não há erro algum. Portanto, gabarito letra B, porque quem prefere isso a aquilo. Preferir do que está errado. Espero que você tenha entendido. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal, pois irá me ajudar muito a continuar gravando para vocês. Até a próxima aula.